Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Colossenses 3,17. Maria Madalena e a outra Maria sabiam muito bem que havia um serviço urgente a ser feito. O corpo de Jesus precisava ser preparado para a cerimônia do funeral. Pedro não se ofereceu para ajudar e André também não se voluntariou. Por conta da omissão dos outros, as duas Marias assumiram essa responsabilidade. Fico me perguntando se, no meio do caminho, elas não pararam para repensar a situação por um momento. Imagina se tivessem se olhado e simplesmente desistido pensando: para que esse funeral? E se não tivessem ido até o túmulo? Como teria sido se uma delas jogasse tudo para o alto e reclamasse: cansei de ser a única a me importar. Que tal o André se mexer um pouco só para variar? O Natanael bem que podia mostrar um pouco de força para o grupo agora. Se pensamentos assim chegaram a passar pela cabeça delas, ainda bem que elas seguiram em frente. Teria sido uma verdadeira tragédia se tivessem parado. Pense bem, nós temos conhecimento de um detalhe muito importante que elas nem imaginavam. Sabemos que Deus estava monitorando toda a cena de perto. Maria Madalena e a outra Maria achavam que estavam completamente sozinhas naquele lugar, mas não estavam. Elas acreditavam que a sua jornada não estava sendo vista por ninguém, mas estavam muito enganadas. Deus seguia cada passo delas de perto. Aquelas mulheres demonstraram na prática o seu amor por Cristo. Como você pode fazer o mesmo no seu dia a dia? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. A paciência é um dom supervalorizado nos dias de hoje. Ter a competência de tolerar pessoas que são diferentes de você é visto como um verdadeiro talento. E Jesus, como bem sabemos, tinha uma paciência que serve de exemplo para todos nós. Ele foi paciente com os discípulos nos momentos em que eles não acreditavam nele. Teve paciência com o povo quando as pessoas simplesmente não conseguiam entender o que ele estava tentando dizer. E continua sendo muito paciente conosco todas as vezes que nós erramos. No entanto, existia uma área bem específica onde Jesus era completamente irredutível. Havia um assunto no qual ele se mostrava intransigente e até autoritário: a salvação. Nesse ponto, não existiam várias opções na mesa, mas apenas uma. O único caminho possível era o próprio Cristo. É exatamente por essa razão que muitas pessoas sentem tanta dificuldade em crer em Jesus. Fica muito mais tranquilo e confortável quando as pessoas consideram que ele é só mais um entre vários caminhos que levam a Deus. Só mais uma opção na prateleira. Mas a dura e maravilhosa verdade é que não há outras escolhas. Explique por que Cristo não é apenas uma opção, mas sim a opção. Aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Romanos 4, 5. Se Cristo não derramasse a sua graça sobre a nossa vida, com certeza teríamos ficado com um saldo insuficiente lá no banco celestial. Bem naquela hora em que faltasse um pouco de bondade, a gente não teria saldo algum para cobrir. Nossa santidade ficaria no vermelho. Deus pede um depósito de virtudes na nossa conta que exige um valor muito acima do que realmente conseguimos bancar. A nossa conta de santidade vive devedora, e o detalhe é que apenas os santos conseguirão ver a Deus. Afinal, como é que a gente faz para fechar essa conta? A gente até tenta fazer alguns depósitos por conta própria, dar um aceno simpático para o vizinho, fazer um elogio para a esposa, ou ir ao culto no domingo de manhã. A gente acaba achando que vai ter uns trocados a mais com isso. Mas, parando para pensar, será que essas atitudes seriam mesmo suficientes para cobrir o nosso débito? Por mais que você tente justificar ou procurar explicações para o seu extrato, pode esquecer. Fique em paz, porque esse é um saldo que nós nunca vamos conseguir preencher sozinhos. A palavra nos garante que é Deus quem nos justifica. Ser justificado significa que Deus olha para você como se nunca tivesse pecado. De que maneira saber disso aumenta a sua esperança hoje? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Na verdade, não foram os soldados romanos que crucificaram a Cristo, e muito menos os pregos que o seguraram suspenso. O que realmente o fixou naquela cruz foi a sua certeza de que era necessário se transformar em pecado. Ele, que era totalmente limpo e puro, assumiu o nosso lugar como pecador para que a ira de Deus fosse despejada não sobre a criação, mas sobre o próprio Criador.
Pense bem, no exato instante em que aquele que jamais cometeu um pecado se tornou pecador por amor a nós, quando o único homem perfeito foi coberto com as falhas de todas as pessoas do mundo inteiro, Deus escolheu não dar a ordem para que seu exército celestial o resgatasse. O Senhor tomou essa decisão porque tinha a profunda convicção de que valia muito mais a pena entregar o seu próprio filho do que desistir de nós. Por isso, não importa o que você já tenha feito nesta vida, saiba que ainda há tempo. Não interessa quão longe foi o lugar em que você tropeçou, ainda dá tempo de se levantar. Independentemente da profundidade do seu erro, nunca é tarde demais para desenterrá-lo, arrancá-lo pela raiz e deixar você ser livre outra vez. Afinal, não é a perfeição que torna alguém cristão, mas sim o perdão. É possível ser perfeito? É necessário buscar a perfeição? Por quê? A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Mateus 1, 23. Sabe aquele espaço em branco que fica entre um versículo e outro nas Sagradas Escrituras? Ele é o lugar perfeito para o surgimento de várias perguntas à nossa cabeça. Afinal, é muito difícil alguém ler a Bíblia e não se pegar murmurando baixinho: será? Será que Eva também experimentou outros frutos? Será que Noé conseguiu ter uma boa noite de sono no meio daquela chuva torrencial? No entanto, no meio de toda essa multidão de dúvidas curiosas que podem surgir, existe uma pergunta que a gente simplesmente não precisa fazer. Será que Deus realmente se importa? Será que nós somos assim tão valiosos para Ele? Será que Ele ama de verdade os seus filhos? E a resposta para isso, Ele nos dá através do rosto delicado daquele bebê que nasceu num simples estábulo. Sim, os seus pecados foram completamente esquecidos. Sim, o seu nome está escrito lá no livro dos céus. E sim, Deus invadiu este nosso mundo. Ele é Emanuel, Deus bem aqui entre nós. Pense em algumas coisas que deixam você intrigado ao ler a Bíblia. E depois, faça uma lista daquelas coisas sobre as quais você não tem a menor dúvida.